Você pode abrir a sua Bíblia aí, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Obrigado, querido. 1 Timóteo 4, do 7 ao 8. 1 Timóteo 4, do 7 ao 8. Muito bem, a partir desse texto, 1 Timóteo capítulo 4, 7 a 8 diz: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, antes exercite-se na piedade. Vai mais rápido, meu filho. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente, quanto para a vida futura. Agora, eu vou ler aqui numa versão que é conhecida como a linguagem de hoje. E ele diz o seguinte, a partir dessa parte, a parte B: para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Agora vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Primeira Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E aí, na linguagem de hoje, que é uma outra versão, diz o seguinte: vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essas duas palavras nos falam sobre disciplina, nos falam
sobre perseverança, nos falam, ó Pai, sobre crescimento. E é isso que nós queremos entender hoje na Tua Palavra. Queremos aprender a sermos perseverantes, queremos aprender, ó Pai, a crescer, meu Deus. Queremos aprender a ser disciplinados. Eu sei que a Tua Palavra nos ensina e nos instrui sobre esse assunto. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós não estamos mais nem chamando de Tadel, nós estamos chamando de Quarta da Palavra. Por quê? Porque são estudos, são palavras que têm como propósito fortalecer você na sua vida espiritual. E hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens que é Crescendo nas Disciplinas Espirituais. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre disciplinas espirituais e sobre a necessidade que nós temos de crescer espiritualmente nelas. E por que eu pensei sobre isso e começar essa série, queridos? Porque nós vivemos hoje em um mundo, e nós fazemos parte, até Jesus Cristo nos levar, nós moramos no mundo, mas não somos desse mundo. É isso que a Bíblia nos ensina. E nós vemos um mundo onde as pessoas estão vivendo de forma superficial em todos os aspectos. Superficial nos relacionamentos, superficial na sua vida espiritual, superficial tudo. Em quase tudo as pessoas têm buscado essa superficialidade. E por quê? Porque há uma busca desenfreada exatamente por uma satisfação imediata. As pessoas, elas querem o prazer imediato. Então elas querem o prazer imediato, elas querem o prazer rápido. Então elas não estão preocupadas, nem estão buscando uma profundidade espiritual. Mas se você está numa igreja, eu entendo que você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. E essa palavra não vai ser dita para entrar aqui e sair aqui. Acredito eu que você veio aqui para receber essa palavra e ser direcionado por ela. Então, se você veio com esse propósito, lembre-se ou perceba que você está nadando contra a maré, ou seja, você está caminhando em direção contrária ao mundo. Enquanto o mundo busca superficialidade, você está buscando profundidade em Deus. Enquanto o mundo está buscando prazeres imediatos, você está buscando prazeres, ou seja, coisas que vão permanecer na sua vida, não somente agora, mas pós essa vida. Então, as práticas espirituais, como a oração, como a meditação na palavra de Deus, o ruminar dessa palavra, o jejum, a adoração, o serviço ao Senhor, a contemplação de Deus. Então, existem vários tipos de disciplinas que eu quero compartilhar com você durante essas quartas. E tudo isso, de alguma maneira, vai te ajudar a sair dessa superficialidade espiritual. Então, vamos imaginar agora um suco de abacaxi. Quem gosta de suco de abacaxi aqui? E com hortelã. Meu Deus do céu. Peço que distribuem guardanapos aí, pessoal, que eu já senti uma boquinha aí já enchendo de água. Queridos, esse estudo para ficar top, ele ofereceu um suquinho de abacaxi, não era? Quando você pega um suco de abacaxi, e o cara bota aquele sucão ali para você, você vê em 3 dedos de suco e 1 palmo de espuma, não é verdade? Às vezes acontece isso. Então, vamos imaginar que a superficialidade é essa espuma. A espuma, você sente superficialmente o sabor do abacaxi, você sente superficialmente o sabor do hortelã, mas você não está provando. E um suco também, ele não é como morder o abacaxi, não é como morder o hortelã. É um pouco do sabor que tem a fruta, que tem o hortelã. Então, eu quero que você saia dessa espuma e você experimente com profundidade uma relação com Deus. Eu quero que você saia dessa apenas uma ideia do que é ser profundo em Deus e realmente você mergulhe nisso, deixe a sua vida ancorada em Deus ali.
É como uma âncora, né, que desce lá no profundo ali e fica firme. Então eu espero que você exatamente possa ancorar a sua vida em Deus, porque as disciplinas espirituais vão te ajudar a sair dessa superficialidade e a andar ou viver essa vida mais profunda com o Senhor. As disciplinas espirituais, queridos, não são apenas para líderes. Às vezes você fala assim: o meu líder, meu pastor, o meu, sei lá, o meu discipulador, ele precisa ouvir sobre isso, ele precisa aprender isso. Mas não é somente para líderes, ou para pastores, como eu falei, ou de repente para pessoas que estão mais maduras na fé, ou para teólogos. Não. As disciplinas espirituais são para todas as pessoas, porque elas estão na Bíblia. A Bíblia nos ensina sobre ela. Elas são para pessoas comuns, como todos nós. Ninguém aqui é um super crente. Nós somos pessoas que somos crentes, cremos no Senhor, temos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, temos a palavra dele como nossa única regra de fé e prática. Então, pessoas assim, elas precisam conhecer das disciplinas espirituais. Por quê? Porque não é só sobre estar num grupo, eu preciso aplicar isso no meu dia a dia. Ou seja, eu não preciso jejuar só quando eu estou na igreja. Esse jejum pode ser aplicado no meu dia a dia. A leitura da palavra e o estudo da palavra não é somente quando eu estou aqui na igreja. Ela pode ser aplicada durante a semana e assim por diante. Então, as disciplinas espirituais, ela nos ajuda a transformar pessoas comuns em pessoas profundas. Então, o desejo do meu coração, pastor, qual é a sua expectativa com esta série de mensagens? É que você não somente conheça as disciplinas, mas que você pratique essas disciplinas. Lembrando que nós não podemos também esquecer de praticar os dons espirituais, que a gente aprendeu na última série de mensagens e de estudos, né? Então, hoje eu quero falar sobre crescer nas disciplinas espirituais. Hoje eu não vou falar especificamente sobre nenhuma disciplina específica, mas hoje eu quero falar sobre a importância dela para as nossas vidas. Então, o que são? Queremos começar falando sobre o que são as disciplinas espirituais e qual a importância delas para a nossa vida. Nós olhamos para o que Paulo está falando aqui e nós percebemos, queridos, que Paulo fala sobre duas coisas, em dois momentos. Ele fala para Timóteo, e nós vemos também o apóstolo Paulo falando para uma igreja. Para Timóteo ele estimula para que ele pratique, para que ele se exercite na piedade, que Timóteo exercite em uma vida que se pareça, que ele busque viver uma vida que se pareça com Cristo, com Deus. Mas Paulo também, falando à igreja, ele diz que a nossa vida é como uma maratona, é como uma corrida, é como alguém que é um atleta que está correndo com o propósito de alcançar um prêmio. Então ele faz a comparação, essa pessoa ela corre para alcançar um prêmio, naquela época, né, um galinho de louro que colocava, e aquele galinho depois ele ia murchar, mas aquilo era um reconhecimento de que aquela pessoa era um campeão naquela modalidade ali, em que ele estava concorrendo. Então Paulo diz assim: essas pessoas correm por alguma coisa que vai perecer, mas nós corremos, nossa vida cristã é uma corrida, é um exercício que exige de nós disciplina. Então, queridos, as disciplinas espirituais, elas vão nos ajudar a nos mantermos alinhados com a vontade de Deus. Tamires, aperta aí, por favor. Então, eu estou baseando essa série de mensagens e adaptando aqui nesse livro, que não é mais assim, Celebração da Disciplina, Richard Foster. Esse livro, queridos, foi um dos meus primeiros livros quando convertido. Esse livro, ele foi um livro em que ele foi apresentado pelo meu pastor na época, pastor Sérgio. E esse livro, na época que eu li esse livro a primeira vez, eu achei ele muito profundo, até difícil algumas coisas, né? Não que hoje eu consiga
leia. Mas ele hoje é uma leitura mais fácil, mais agradável. Mas se você não tem esse livro, eu queria recomendar você comprar, porque ele já tem uma atualização, tem uma capa mais moderna, tem uma linguagem melhor. Então, Celebração da Disciplina, Richard Foster. Ele vai falar sobre disciplinas, e é interessante que ele fala sobre as disciplinas interiores, ele fala sobre as disciplinas exteriores, e ele fala sobre disciplinas associadas. Fala sobre meditação, oração, jejum, estudo da palavra, que são as interiores, as exteriores, que são as visíveis: simplicidade, solitude, submissão, serviço, e as associadas, que é a confissão, adoração, orientação e celebração, e tem outras coisas que eu vou implementando também, né? Então é apenas um livro que a gente vai ter como parte da referência para os nossos estudos, então recomendo demais esse livro. Ele não é caro, ele é baratinho, e ele é pequenininho, é fininho aqui e tal, dá para você ler rapidinho. Ele só tem 500 e... brincadeira. Desse tamanho aqui, ele tem 200 e poucas páginas, mas é porque é pequenininha a página, tá? Então, recomendo que você compre. Então, ele fala que as disciplinas espirituais são caminhos práticos pelos quais as pessoas se aproximam de Deus e permitem que Ele transforme a sua vida interior. Então, quando nós pensamos em um exercício físico, nós estamos ali visualmente fazendo algumas coisas, pegando peso, correndo, fazendo alguma coisa. Por quê? Porque no nosso interior está sendo de alguma maneira fortalecido e tratado para que a gente tenha uma resistência maior para algumas coisas. Então, eu até brinquei aqui no domingo que nós temos um grupo de funcional e nós fizemos lá, o pessoal fez uma caixinha e disse assim: olha, quem tiver mais presente vai ganhar no final essa caixinha aqui. Então são 3 meses, e eu falei que não faltei nenhuma vez. E ore por mim para não faltar nenhuma vez também. E não é por causa da caixinha, me encontrei nesse negócio, meu irmão. Gostei, e estamos ali firmes e fortes, às vezes mais firmes do que fortes, às vezes mais fortes do que firmes, mas estamos ali com o intuito de continuar crescendo isso, né? Então, quando Paulo, querido, nos fala sobre disciplina, ele está fazendo essa comparação do treinamento físico com o treinamento espiritual. Logo, a gente entende que vida cristã não é apenas os pensamentos, não é sobre coisas no mundo das ideias, como a filosofia. Vida cristã, disciplina espiritual, ela é bíblica e ela é recomendada por Paulo, por Deus, para que nós possamos atingir um alvo, para que nós possamos alcançar um propósito. Nós temos uma missão como igreja, nós temos uma missão também no nosso pessoal. Então, Paulo, ele fala sobre exercita-te. E essa palavra de exercitar vem de uma palavra grega, e agora eu vou gastar todo o meu grego com vocês. Não todo, mas uma parte do meu grego. Desculpa aí que eu conheço um pouco de grego, muito pouco, mas um pouco. Existe uma palavra no grego que é essa expressão exercitar-te, exercitar. Oh meu Deus, eu estou nem conseguindo. E a palavra é gimnazo. Repete comigo assim: gimnazo. Você fala grego, meu irmão. Você arrebenta. E essa palavra, ela tem uma origem latina, né? Que é... aliás, tem uma origem da palavra ginásio. Quando a gente pensa isso, nós nos lembramos de ginásio é um local de fazer esforço. A gente vai ter o culto lá, naturalmente, como um evento, mas o ginásio não foi criado para um evento. O ginásio foi criado para termos exercício, para nos exercitarmos naquele lugar ali. Então, o que isso nos mostra? Que a vida com Deus vai exigir esforço, vai exigir treino, vai exigir constância. Então, Paulo, quando ele está falando para Timóteo, ele está dizendo o seguinte: Timóteo, você precisa se exercitar. E o que ele está dizendo? Timóteo, você vai precisar se esforçar.
Você vai precisar treinar, você vai precisar ter constância. Então aprenda que as disciplinas espirituais, elas vão trazer um efeito para a sua vida se você for constante, se você se esforçar. Se você não se esforçar, se você não for constante, não vai ter efeito. Assim como você pagar a academia não vai fazer com que você entre no shape. Talvez o dono da academia, ele goste. Mas não adianta você pagar e você passar em frente à academia e dizer, essa aqui é a minha academia. Se você não se exercitar, se você não for lá, não vai fazer diferença nenhuma. Da mesma maneira, se você só conhecer as disciplinas espirituais e não se esforçar e não praticar, infelizmente vai ser só teoria e zero de prática e nenhum resultado. Então, por que Paulo fala para ele se exercitar? Porque tem um propósito, ou seja, tem um valor eterno aqui. Ou seja, diferente do cuidado com o corpo, que tem uma validade, que é importante, mas é limitado. Por que é limitado? Porque quando a gente morrer, você pode estar com o corpo saradão, mas se você só cuidar do corpo, não cuidar do teu espírito, o que vai acontecer? Você vai morrer sem Deus. E morrer sem Deus, a gente já sabe para onde a gente vai. Para um inferno. Uma vida separada de Deus. Agora, Paulo está falando sobre exercitar na piedade. Isso significa o quê? Ou seja, se exercite no crescimento espiritual. Porque o crescimento espiritual traz benefícios para a nossa vida agora, mas também traz benefícios para a vida eterna. Nós estamos acumulando tesouro nos céus. É isso que a Bíblia nos diz. O apóstolo Paulo, ele quando está nos seus últimos dias aqui de vida aqui, ele fala que receberá coroa das mãos do Senhor. Uma coroa incorruptível. Então, queridos, entendam que por que a disciplina espiritual é importante? Porque ela vai me ajudar a ser um bom crente aqui agora, e ela vai me conduzir a ter uma vida eterna com Deus. Então eu não preciso ficar esperando somente ter uma boa vida com Deus quando eu morrer. Eu posso usufruir dessa boa vida, dessa intimidade e dessa profundidade hoje. Então Paulo fala sobre se esforçar. Agora, a disciplina espiritual não é sobre viver debaixo de regras, de coisas rígidas, de obrigações. É natural que algumas pessoas, principalmente crianças, a gente precisa dizer assim, ó, tem que fazer isso, porque nós estamos tentando formar um hábito nessa pessoa. Mas nas nossas vidas também é um pouco parecido com isso. Não esqueça, queridos, não é, eu estou jejuando, eu estou fazendo isso, estou lendo a Bíblia, eu já li a Bíblia 10 vezes, não é sobre, mas qual é a nossa motivação com isso? E por que eu estou falando isso? Porque existe o jejum espiritual e existe o jejum físico, por exemplo. Eles têm propósito diferente. Acontece naturalmente que quando eu estou no jejum espiritual, naturalmente eu emagreço. Agora, o propósito é emagrecer? Não. Vou parar de fazer jejum porque eu não estou emagrecendo. Se o jejum for físico, talvez você pare. Mas se o jejum for espiritual, não. Porque o propósito não é emagrecer. Então, eu estou falando isso aqui para que você entenda, queridos, que não é sobre estar debaixo de uma obrigação. Agora é obrigado a jejuar, agora é obrigado a fazer isso. Não, você não é obrigado a nada. Mas nós precisamos entender que as disciplinas espirituais, elas afetam a nossa relação com Deus. E geralmente elas afetam positivamente. Elas contribuem positivamente para isso. As disciplinas espirituais, queridos, são meios que Deus tem para nos ajudar a sairmos da superficialidade. Eu duvido você orar, ter uma rotina de oração e de propósito, como eu falei, tem que ver a intenção é Deus, é buscar Deus. É agradar a Deus.
Existe uma diferença entre você viver uma vida sem pecar, mas você não somente querer uma vida sem pecar, viver sem pecar, mas querer viver uma vida que agrada a Deus. Por exemplo, tem coisas que no relacionamento com a minha esposa, que ela faz, que, por exemplo, sei lá, não causa tanto impacto comigo, mas tem coisas que ela faz que me agradam. Por exemplo, eu não vou chegar para ela e dizer assim: amor, eu quero agradecer a você porque você não me trai. Muito obrigado, amor, por não me trair. Ela tem que ser fiel, não é verdade? Eu não preciso ficar dizendo assim: amor, olha, se segura, não me trai hoje não. Preciso acordar de manhã: ah, Senhor, abençoe a minha esposa para que ela não me traia. Não preciso fazer nem falar sobre isso. Porque isso naturalmente já se espera. Mas não é somente isso. Ela tem coisas que ela faz que ela me agrada. Tem comida que ela faz, o jeito que ela cuida de mim, o jeito que ela me olha. Chega. Cadeira. Então, a intenção das disciplinas espirituais não é dizer assim: ó Senhor, como eu estou sofrendo aqui. Olha como eu estou sofrendo. As costelas aqui, conta aqui, Senhor. Não, não é isso. O meu propósito não é chamar a atenção de Deus pelo meu sacrifício. Olha, Senhor, como eu sou disciplinado. Olha os meus joelhos aqui como estão com calos aqui. Olha, Senhor, como eu sou espiritual. Não, não é isso, não. O propósito da disciplina espiritual é assim: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, sabe por que eu oro? Porque eu quero estar mais perto de Ti. Sabe por que eu leio mais tanta palavra? Sabe por que eu me disciplino no estudo da Tua palavra, Senhor? Porque eu quero conhecer a Tua vontade, Senhor. Sabe por que eu estou jejuando, Senhor? Não é só sobre ficar magro, não. Isso para mim não faz diferença, ou pode fazer diferença, mas a minha intenção aqui, Senhor, é ser sensível à Tua voz, Espírito Santo. Então as disciplinas espirituais, queridos, elas de fato, elas são importantes para nós. Então participar ou estar nessa série vai te ajudar a ter essa intenção de mais de Deus na sua vida. As disciplinas espirituais, elas são práticas que vão nos ajudar e vão nos colocar diante de Deus para que Ele trabalhe a nossa vida. Então, eu poderia citar muitas outras coisas, mas quando eu penso nesses aspectos, em buscar a Deus, em mostrar quem é que manda na minha vida mesmo, ou seja, quem é que eu sou submisso, quem é que eu sou escravo. Dizer que você é escravo de Deus não é nenhum problema, irmão, é um privilégio. Dizer que eu e você somos servos de Deus é um privilégio. Dizer que somos filhos de Deus, eu vou dizer que eu sou filho porque fica mais fácil. Não sei se é mais fácil ser filho, ou se é mais fácil ser escravo. Porque eu acredito que o filho ele tem que viver uma vida de tal maneira que ele até se sobressai a um escravo. Mas por que nós devemos aprender sobre disciplinas espirituais? Segundo lugar, queridos, porque Deus está nos chamando a sair da superficialidade. Quantos de vocês, sinceramente, têm sentido Deus falando isso com você? Saia da superficialidade. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. E Deus de fato abençoe mesmo. Meus irmãos, parece que quanto mais eu busco a Deus, mais Deus assim, eu tenho mais. Eu tenho mais. A gente pensa, agora quando eu alcançar isso aqui, vai ser algo que vai mudar a minha vida, muda a minha vida, mas a gente percebe assim, que existe um caminho muito longo. É por isso que Paulo fala sobre essa maratona da vida cristã. É por isso que Paulo fala sobre essa corrida da vida cristã. Que não é sobre percorrer uma pequena distância, é uma maratona, é uma longa distância. E às vezes, queridos, nós estamos tão empolgados e queremos mais Deus que a gente assim, não, agora eu vou disciplinar, eu vou começar hoje lendo 10 capítulos da Bíblia. A gente começa lá, lendo 10 capítulos, tá? Aí quando é do outro dia assim, eu vou ler hoje só 2, porque eu já li 10 ontem. Daqui a pouco a gente não está lendo nada. Não é sobre a velocidade, é sobre a direção para onde nós queremos ir.
Porque a disciplina não fala sobre essa pressão, ela fala sobre a direção, para onde nós estamos apontando a nossa vida. Paulo está falando isso tanto para Timóteo quanto para a igreja. Olha para onde vocês têm que apontar a vida de vocês, olha para onde vocês têm que correr, olhem com qual propósito você precisa se exercitar, com qual propósito vocês precisam viver essa vida mais profunda com Deus. 1 Timóteo capítulo 4, 7. Coloca aí, por favor, Tamiris. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Passa aí essa parte. Ele fala assim: exercite-se na piedade. Ele está dando uma sugestão para Timóteo? Não. Ele está falando com autoridade com Timóteo. Ele está dizendo: Timóteo, você precisa crescer espiritualmente. Timóteo, você tem que crescer espiritualmente. E queridos, muito mais do que em outros tempos, nós precisamos crescer espiritualmente. Porque somos questionados o tempo todo na internet, no nosso trabalho, no meio da nossa família, nas nossas reuniões de famílias, de amigos. Na linguagem de hoje diz assim, para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Desenvolva uma vida piedosa diante do Senhor. A primeira coisa que precisamos entender, queridos, é que Deus não nos chamou para uma vida rasa. O que é uma vida rasa? É ficar na espuma. Na espuma nós temos uma ideia do que é o suco, mas nós não sentimos de fato o sabor do suco, é apenas uma ideia. Deus não nos chamou para sermos somente o sabor de um cristão. Deus nos chamou para sermos essencialmente cristãos. Deus não nos chamou para sentirmos apenas um sabor do que é Deus. Deus nos chama para sermos e para experimentarmos Ele. O pastor Edilmar falou e fez um grande exercício aqui, né? Precisamos prosseguir, precisamos correr em direção a uma vida de profundidade com Deus. Eu sei, você sabe que nós hoje vivemos de fato uma geração que está distraída. Tem muita informação, tem muita pressa, tem muitos compromissos, tem muitas telas e das mais diversas possíveis. Nós temos muitas vozes falando ao mesmo tempo. Mas você já parou para perceber que as pessoas são superficiais e não são profundas em quase nada? E especialmente na vida espiritual. O que Paulo está fazendo aqui com Timóteo, no discipulado dele com Timóteo e com a igreja, ele está dizendo o seguinte, nós precisamos sair desse nível, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos os líderes que Deus escolheu, nós somos os crentes que Deus colocou neste mundo. No tempo de Paulo, olha Timóteo, você é um pastor. Olha igreja, você é o corpo de Cristo. Então, muitos de nós não sabemos falar nada de Deus. E não é por falta de informação, nós temos. Mas é por falta de profundidade. Mas muita gente às vezes até sabe falar muito de Deus, mas não consegue parar diante de Deus. Não consegue parar em um tempo devocional. Eu não estou falando, queridos, em você investir horas e horas e horas, se você tiver em vista, mas estou falando em parar, dizer assim, eu vou parar tudo agora, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou orar, eu vou adorar a Deus. Muita gente, queridos, até conhece versículos decorados, mas muitas vezes nós não permitimos que a palavra transforme o nosso coração. Muitas vezes a gente fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente sabe falar muito do amor de Deus, mas quando nós temos a oportunidade de demonstrar o amor de Deus através da nossa vida, a gente não faz isso. É como se essa palavra, ela só fosse um pensamento forte, um versículo que eu decorei. E Deus não nos deu a Bíblia para decorarmos. Quer dizer, misericórdia, você pode até decorar. Deus nos deu a palavra para que nós possamos viver esta palavra. Quando nós estamos declarando a palavra, nós estamos declarando aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, muita gente até participa dos cultos, mas vive sem disciplina aquilo que a gente chama, né, na sua vida íntima, no seu tempo a sós com Deus. Paulo diz, exercita-te na piedade. A palavra piedade, queridos, aqui tem a ver com uma vida voltada para Deus. É como Paulo está dizendo assim, Timóteo, se exercite em voltar a sua vida para Deus, em apontar a sua vida para Deus. É de fato uma vida que você tem uma reverência, uma vida que você tem obediência a Deus, é uma vida sensível à voz de Deus. Como é que eu quero ser profundo se eu não tenho tempo para ouvir a voz de Deus? Quando Paulo usa a ideia do exercício, é porque ele está dizendo que nós precisamos praticar isso. Pastor, eu não consigo me concentrar no início assim mesmo, meu irmão, mas eu preciso me esforçar. Agora, é natural, a gente pode ter um problema de, sei lá, de um TDAH, alguma coisa assim, porque hoje todo mundo quer ser TDAH, né? Estou dizendo que todo mundo quer ser no sentido de desejar isso, mas assim, eu tenho um TDAH, meu irmão, todo mundo aqui tem um nível de TDAH. Agora você foi diagnosticado. Tem gente que vai fazer um exame desse e fica ali como se fosse convencendo, porque eu faço isso, eu faço isso. Não, mas você não tem não, isso é normal. Não, mas olha, meu filho, tem profissional que sabe diagnosticar isso. Então você tem esse diagnóstico, então você precisa do medicamento. Mas aprenda, queridos, que as coisas espirituais também exigem exercício. Você vai na academia, talvez você vai na academia a primeira vez, você odeia. Você vai fazer uma caminhada a primeira vez, você acha muito ruim. Mas se você não se exercitar, você nunca vai conseguir romper isso. Então, se ninguém fica forte fisicamente olhando para a academia, ninguém amadurece espiritualmente, ninguém cresce espiritualmente, ninguém alcança intimidade com Deus apenas frequentando um ambiente religioso ou tendo uma Bíblia em casa. É preciso treinar, meu irmão. Nós treinamos essa vida apontada para Deus quando nós oramos, quando nós meditamos na palavra. Não é só sobre ler, eu preciso ler o que é que o Senhor quer falar comigo nessa palavra, Senhor. Nós treinamos essa vida apontada para Deus quando nós jejuamos, quando nós adoramos a Deus, quando nós servimos a Ele, quando nós escolhemos obedecer a Deus, mesmo quando o mundo diz assim, o bobo, o idiota, como é que faz um negócio desse, tem que ser um bobo mesmo. Não, eu sou obediente a Deus. A pergunta que eu faço para você é: será que você tem treinado a sua vida para buscar Deus? Ou você está alimentando apenas a sua carne e os prazeres aqui desse mundo? O prazer de ter dinheiro, o prazer de ter uma vida confortável, o prazer de ter uma vida, sei lá, cheia de coisas, ou uma vida feliz, né? Cheia de estrelinhas. Porque tudo isso aí, queridos, é alimentar muitas vezes a carne. Sabe o que é que Salmo 42 diz? Que como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por Deus. A minha oração e a sua oração de declarar essa palavra da vida deve ser assim: Senhor, desperta em mim, Senhor. Faz brotar em mim uma vontade, uma sede pela Tua presença, Senhor. Senhor, me tira da superficialidade, me tira desse comodismo espiritual, dessa vida cheirando a mofo espiritual.
Eu quero ter uma vida viva, Senhor. A tua palavra diz, como a costa anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por Deus. Senhor, eu quero viver a totalidade, a realidade que esse salmista me ensina aqui. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero que o Senhor me tire dessa superficialidade. Eu quero que o Senhor me leve para águas mais profundas. Então as disciplinas espirituais, ela tem esse propósito. Mas sabe qual outra coisa? As disciplinas espirituais nos ajudam a correr com propósito. Quando Paulo fala sobre correr, não é necessariamente sobre velocidade. A maratona tem a ver com constância. É por isso que quando você vê começando a maratona, é difícil você ver alguém dando o gás ali no início. Não, é uma corrida longa. E quando Paulo fala em 1 Coríntios 9, o texto que a gente leu aqui, ele está comparando essa vida. Olha, se você for disciplinado, você vai alcançar o propósito. Se você for treinar, se você se esforçar, não é uma competição, não é quem chega mais primeiro aqui, é quem alcança o alvo. Então, quando ele diz, numa corrida todos correm, mas somente um recebe o prêmio, então ele orienta, corram de tal maneira que alcance o prêmio. Ou seja, isso nos ensina que diz que a vida cristã não pode ser vivida de qualquer jeito. Entreguei minha vida a Jesus, agora não preciso fazer mais nada. Para a sua salvação, Cristo já fez tudo, é claro, né? Agora, para a sua vida cristã, isso é só o começo. É só o primeiro passo. Quem corre sem direção, queridos, se cansa e não vai chegar a lugar nenhum. Ou seja, não vai chegar ao destino pelo qual a palavra de Deus nos ensina. A sermos parecidos com Cristo. E quem vive de fato sem propósito espiritual, começa a ter uma vida que se deteriora e vai perdendo o propósito e naturalmente vai enfraquecendo. Então, Paulo diz, olha, não corro como quem corre sem alvo. O que essa frase me fala? O que Deus está mexendo comigo aí? O que Deus está querendo com isso? O que Paulo está querendo com isso? Será que essa frase confronta a sua vida? Porque a minha confronta. Não corro como quem corre sem alvo. Paulo diz assim, eu corro, mas eu não corro de qualquer jeito. Eu não corro para qualquer lugar. Eu tenho um alvo. Será que eu estou vivendo com um alvo espiritual? Quando nós iniciamos um ano, geralmente a gente diz assim, eu quero fazer isso, porque eu quero crescer em Deus. Como é que estão os teus alvos espirituais hoje? Será que as minhas e as suas escolhas estão nos aproximando de Deus ou estão nos afastando dEle? Será que a minha rotina está formando Cristo na minha vida, na sua vida? Ou apenas está alimentando as minhas distrações, as minhas... Cadê Nadine? Saiu? Quer dizer, segundo espirro que ela ia ver eu dando aqui. Nunca tinha visto o pastor espirrar. Segundo aqui. Então, irmãos, por que eu estou falando assim tão detalhadamente? Para você entender que não é sobre transmitir informações. Não é só sobre conhecer disciplina. Eu queria conhecer mais sobre jejum. Eu queria conhecer mais sobre... contemplação, eu queria conhecer mais sobre meditação bíblica, claro, né? Meditação. Eu queria conhecer mais, sei lá, sobre oração. Não é só sobre conhecer, irmão. Porque se você quiser conhecer, é fácil. É sobre nós pegarmos nas mãos aqui e praticarmos. Então, cada disciplina que nós vamos compartilhar com você
É como se fosse uma parte dessa... É como se fosse uma parte do que você precisa para essa maratona, para essa caminhada cristã, para essa corrida. Então, as disciplinas espirituais, elas vão nos ajudar a correr com esse propósito. O que a oração direciona? A oração vai direcionar meu coração, as minhas emoções. A palavra, a Bíblia diz que ela é luz para os meus pés, então a palavra vai iluminar o meu caminho. Por isso que eu preciso da palavra. O jejum vai enfraquecer o domínio da carne. Vou estar matando a carne. Quando eu praticar a disciplina da adoração, eu vou estar colocando Deus no centro das coisas. Porque a adoração não é somente levantarmos a mão, estarmos aqui, mas a adoração diz assim, é Deus que está no lugar mais alto. Eu faço isso ou não faço isso, porque diante do meu Deus, eu não faço porque desagrada, eu faço porque isso agrada a Ele. Sobre servir, aprender uma disciplina espiritual, servir ao Senhor, que vai tirar todo o egoísmo do meu coração, vai combater esse egoísmo. Confissão vai me ajudar a quebrar o orgulho, dizer assim, eu falho, eu erro, eu cometo coisas que desagradam a Deus. Então, uma pessoa sem disciplina espiritual, ela vai viver apenas reagindo às circunstâncias. Acontece alguma coisa, sabe aquela coisa que você fala assim, se acontecer isso, eu não sei como é que eu vou reagir. Às vezes uma coisa, mas às vezes a gente não sabe nada, como a gente vai reagir a nada. Então, quando eu penso nas disciplinas, elas vão me treinar em Deus. E nós vamos aprender a permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias mudarem. Perdi o meu emprego, mas eu não perdi o meu Deus. Ele continua sob o controle de todas as coisas. Rigorosamente sob o controle de todas as coisas. De repente eu até fui pego de surpresa. Poxa, eu não esperava ser demitido, mas Deus já sabia e já estava preparando algo para você. Então, nós não estamos correndo atrás de algo passageiro. A disciplina espiritual não é para ter algo somente aqui. Nós estamos correndo olhando para Cristo. Eu faço isso por Cristo, por amor a Cristo, por estar mais próximo de Cristo. Então, queridos, as disciplinas vão te ajudar a estabelecer alvos, a não viver no improviso da vida, apagando incêndio, ou enfrentando as emergências somente da vida no susto. Não, tem algo aqui dentro da gente que vai responder a isso. Vai te ajudar a organizar a sua vida. Em que aspecto, pastor? Na busca de intencionalmente agradar o coração de Deus. Em quarto lugar, as disciplinas, elas nos ajudam a vencer o domínio da carne. Acho que eu botei errado aí, viu, irmão Pio? Tá certo, né? É que tu tinha passado um ano, foi? Então a disciplina vai nos ajudar a vencer o domínio da carne. O que Paulo fala em 1 Coríntios 9, 27? Abra sua Bíblia aí, 9, 27. Bota aí, Mauro Filho, por favor. 1 Coríntios 9, 27. 9, 27. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O que ele faz com o corpo dele? Esmurra. Eu esmurro o meu corpo. Eu maltrato no sentido de eu domino o meu corpo. Paulo não está falando em machucar o corpo, em pegar um chicote e ficar batendo nas costas. Não é isso não. Ele está falando sobre domínio próprio. Ele está dizendo que
nós não podemos ser governados pelos nossos impulsos, meus irmãos. Eu não posso ser governado pelos meus desejos carnais, pelas minhas emoções, pelas vontades desordenadas que muitas vezes estão dentro de mim. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que ela é diabética, o cara fala assim, ó, você não pode usar açúcar nem nada nesse sentido. A pessoa que é diabética, você acha que ela sente vontade de comer doce? E muito. E muito. Mas ela tem que dominar isso. Porque senão, ela morre mais rapidamente. E às vezes é aquela coisa pior, né? Infecciona uma coisa, corta um pé, corta um dedo. E vai. Por quê? Porque a pessoa não foi cuidadosa, não foi cuidadoso com isso. Por que eu estou falando nessa questão, queridos? Porque se você não tiver cuidado da sua vida espiritual, você vai morrer espiritualmente. Você vai estar só vegetando. A carne, ela quer facilidade. A carne, ela quer prazer imediato. A carne, ela quer ter atitudes orgulhosas, ela não se dobra. A carne quer vingança. A carne murmura. A carne quer pecar escondido. Ninguém está vendo. A carne quer mandar. Mas quem anda com Deus precisa aprender a dizer não para aquilo que tenta nos afastar de Deus. Senhor, a minha vontade agora é de dar um bofete nessa pessoa, mas eu não vou fazer isso. Porque o Senhor me ensinou que o Senhor é o meu reto e justo juiz. Fui humilhado, mas eu não vou me vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. O problema, queridos, é que muitas vezes nós tentamos vencer a carne apenas com vontade, com força de vontade. É como dizer assim, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Não é só sobre não querer fazer algo. Alguma coisa precisa ser trabalhada aqui dentro. Alguns princípios precisam ser mudados. O Senhor tem que fazer como é que eu falo assim, uma transformação de dentro para fora. Quantas vezes nós não já dissemos, não, agora eu vou mudar. Não, nunca mais eu vou fazer isso. Não, dessa vez eu consigo. E o que acontece? A gente faz de novo, a gente desobedece de novo, a gente abre espaço para a carne de novo. Por quê? Porque falta intimidade com Deus. Porque falta disciplina espiritual. Se eu e você, se nós tentarmos vencer sozinhos, queridos, nós vamos nos cansar. Então, não é só sobre força de vontade. Não é só sobre uma determinação. Não, eu determinei e vai ser assim. Não, queridos. Quem nos fortalece é o Senhor. Quem nos fortalece é a palavra do Senhor. Então nós precisamos dessa resistência, dessa vitamina espiritual dentro de nós, essa presença de Deus. Jesus certa vez disse que a boca fala o que o coração está cheio. Não é a nossa força de vontade que muda o nosso coração, é Deus que muda. Então, o problema não é apenas o que sai da boca. Não vou falar. O problema é o que está cheio o meu coração, porque mais cedo ou mais tarde vai sair. Mais cedo ou mais tarde a gente vai colocar para fora. Tem pessoas que vivem com você um personagem. Ela vive com você um personagem, né? Então está ali do seu lado, está ali com você, caminha com você e tal, é um personagem.
E aí quando a pessoa te trai, aí ela começa a falar algumas coisas que estavam lá dentro, mas que ela não tinha coragem de falar. Ou muitas vezes somos nós é que fazemos isso. Muitas vezes, queridos, é exatamente isso que a gente faz. Às vezes a gente está travando, está segurando algo, e aí quando vem uma situação a gente coloca para fora, a gente explode. A gente fala assim, então eu explodi. Não, na verdade você colocou para fora aquilo que o seu coração está cheio. Eu me descontrolei. Na verdade você se descontrolou do personagem, porque você colocou para fora somente aquilo que o seu coração estava cheio. Por isso, queridos, a disciplina espiritual não é apenas uma tentativa de vencer sozinho, não. O propósito disso é uma forma de colocar Deus diante das circunstâncias, a vontade de Deus diante do que eu vou viver, para que Ele comece a tratar o meu interior. Ou seja, Deus trata o meu interior e eu estou preparado para o que vem lá fora. E por último, queridos, as disciplinas espirituais produzem transformação para essa vida e para a próxima. 1 Timóteo 4:8, Paulo diz que o exercício físico tem algum proveito, mas a piedade tem proveito para tudo. Porque a piedade ele possui promessas para essa vida presente e para a futura. Ou seja, a disciplina espiritual não prepara o crente apenas para o céu. A disciplina espiritual transforma a vida aqui na terra também. Então, quando você estiver aprendendo sobre as disciplinas espirituais, é para transformar você aqui. É para fazer você uma pessoa mais aperfeiçoada em Cristo. Então, ela muda a forma como nós tratamos, por exemplo, a nossa família. Ela muda a forma como respondemos às ofensas. Ela muda a forma como nós lidamos com o dinheiro. Ela muda a forma como nós enfrentamos as tentações. E quem aqui não é tentado todos os dias, meu irmão? Então, as disciplinas vão me ajudar a mudar a forma de responder essas tentações. Vai mudar a forma até mesmo de servir a igreja. Vou procurar servir mais intencionalmente. Ela vai me ajudar a mudar a forma de reagir. Fala uma coisa comigo, eu digo duas. Falta Deus na sua vida. Falta transformação interior. Vai mudar até a maneira como a gente enxerga as pessoas. Então, não basta dizer assim, eu leio a Bíblia, eu oro. Lembra daquele texto que eu estava lá orando, Senhor, obrigado, porque eu dou o dízimo, não sei o quê, e esse aqui não... Isso não agradou a Deus. Eu quero dizer para você, queridos, que as disciplinas espirituais vão te ajudar a ter uma vida que agrada mais a Deus. Não, mas não as disciplinas pelas disciplinas, mas o propósito dela na minha e na sua vida. As disciplinas espirituais, elas não devem gerar orgulho, elas devem gerar humildade. Assim também como os dons. Às vezes a gente tem coragem de ali, rapaz, tem um endemoniado ali, eu vou agora em nome de Jesus. Mas se o cara diz assim, tu pode varrer aqui, não consegue. Agora consegue sair daqui e expulsar um demônio em nome de Jesus, mas não consegue assim, não, gente, tanta gente para varrer, e eu não vou varrer? Irmão, você poderia ficar recebendo as pessoas aqui. Não, eu recebendo as pessoas. Não, eu quero ficar pregando. Eu quero cantar. Eu quero Aí a pessoa fala assim, meu irmão está querendo aparecer, a irmã está querendo aparecer. Não, a glória e a honra é do Senhor. Querida, a disciplina espiritual vai moer isso no meu coração. A gente vai olhar assim, quanto mais a gente se disciplina espiritualmente, mais a gente vai perceber assim, meu Deus, como eu preciso mais de Ti. Eu gostei de uma ilustração que alguém fez. Ele disse assim, como é que eu posso fazer? Porque eu sei que Deus está acima de mim. Mas como é que eu posso fazer para que Deus esteja ainda mais acima de mim?
Como é que eu posso fazer para que Deus ele possa estar, o nome do Senhor e o Senhor está ainda mais superior ao meu? Como é que eu posso me diminuir? E aí ele fez um exemplo. Ele disse: tem uma maneira de fazer com que Deus esteja ainda mais acima de mim. É eu me ajoelhando. É eu me prostrando. É eu com a boca no pó. É eu me diminuindo para que Ele cresça. Então as disciplinas espirituais não é para mostrar a gente mais espiritual, mas é para que eu possa diminuir e que o Senhor cresça. E que o Senhor seja exaltado. Que quando eu orar, não olhe Mauro, mas olhe o Senhor. Olha como o Deus de Mauro é poderoso. Olha como o Deus de Mauro muda. Mauro era assim, assim. Olha o que Deus fez na vida de Mauro. Olha Mauro adorando. Quem era Mauro? Meu Deus. Olha o que Deus está fazendo através da vida dele. Olha como ele se curva agora diante do Senhor. Olha como ele mudou a maneira dele falar com as pessoas. O Senhor está nos chamando, queridos, para treinarmos isso. Ele está nos chamando para correr com esse propósito. Para vencer o domínio da carne. Muito de nós não conseguimos, ou não estamos conseguindo avançar, porque estamos ainda dando muita vazão à carne, muito espaço para a carne. Ele nos chama para essa transformação. Escute uma coisa, querido, você não consegue produzir santidade sozinho. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pode fazer você ter uma vida santa. Não é sobre Deus vai fazer tudo e eu não fazer nada, não. É eu cooperar com aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu, nem você, ninguém consegue mudar seu coração sozinho. Mas eu posso me render a Deus para que Ele me transforme. E as disciplinas espirituais têm esse propósito. Se eu pudesse resumir tudo isso que eu disse para vocês hoje aqui, queridos, eu resumia nessa frase aqui. Disciplinas espirituais não são regras para parecer uma pessoa religiosa, no sentido de ser, religiosa não é a melhor expressão, mas assim, super espiritual. Não tem esse propósito. As disciplinas são como se fossem treinamentos, capacitações que nós vamos dando ao nosso viver com Cristo. E é Deus quem vai fazer isso. Não é necessariamente a disciplina. Nem todo mundo que faz jejum vai crescer espiritualmente. Porque muitas vezes o jejum não tem um propósito de agradar a Deus, nem tem intimidade com o Senhor. Nem todas as pessoas que levantam a mão, elas estão adorando a Deus. Às vezes elas estão em uma performance. Nem todas as pessoas que estão de joelhos, são mais espirituais. Elas querem que a mídia tire a foto delas. Será que você quer ser treinado pelo Senhor? Será que você quer de fato sair dessa superficialidade? Eu já estou terminando, porque sair da superficialidade custa. Custa teu conforto. Custa mortificação da carne. Custa a tua agenda. Enfim, tem muitos custos. Mas o maior deles já foi pago por Deus em Jesus Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. Então todos esses custos são possíveis de serem pagos por cada um de nós. Então deixa eu orar aqui. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, meu Deus, a sermos mais íntimos do Senhor. Nos ajude, meu Pai, a aprofundarmos essa relação contigo e aprendermos a exercitar essas disciplinas espirituais. Que o propósito do nosso coração seja agradar o Senhor em tudo. Como diz João Batista, importa que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir.
Senhor, nós queremos mais do Senhor, nós queremos sair dessa superficialidade, porque nós não queremos mais isso para a nossa vida. Existe um mais profundo contigo. Existe um lugar de intimidade contigo e nós queremos viver, não passar, não somente conhecer, nós queremos viver nesse lugar, no centro da tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, nós vamos ter um pequeno momento de compartilhar um com o outro. Então vamos montar aqui, graças a Deus temos muita gente aqui. Talvez a gente consiga montar aí uns 5 ou 6 grupos. Vamos ver aí. Não façam grupos muito grandes, né, para não ficar, mas se você puder estar aqui, junte-se aí a outras pessoas. Vou pedir para que algumas pessoas nos ajudem nesses grupos.